Todos, ainda faltam minutinhos, nós entraremos em as pessoas entrarem. Quem já está assistindo, só esperar um pouquinho, né, para a gente começar às 10 horas. Quem quiser fazer comentários, sugestões, perguntas, podem usar o chat, por favor. Fiquem à vontade. Eu começo em menos de 2 minutos. Bom, mais alguns segundos. Então, já vamos começar. Okay. 10 horas, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. É estranho fazer live às 10 da manhã, a gente está acostumado a fazer às 6 da tarde. A gente achou que seria interessante para mudar um pouquinho, né? Porque todo mundo faz 6 horas da tarde. Aliás, hoje o desafio é conseguir acompanhar esse número enorme de lives. Acho que tem um aspecto positivo que está usando esses momentos para compartilhar conhecimento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Esse projeto é um projeto, até a iniciativa da nossa secretária-geral da Comissão de Direito e Infraestrutura da UAB de Minas, chama projeto Estradas do Conhecimento, e tem o desafio de iniciar esse trabalho, mas nós vamos receber inúmeros competentes membros da comissão, em diversas lives que em breve nós iremos anunciar sobre diversos assuntos, mas todos ligados à temática. Por favor, acompanhem os nossos canais, a gente tem esse canal no YouTube, quem quiser saber sobre os nossos eventos, informações, se inscreva no canal, acione o sininho. Nós temos no LinkedIn também, a Comissão de Infraestrutura da UAB de Minas. Então, tem várias formas de nos acompanhar. O tema que me coube falar hoje é licenciamento ambiental de empreendimentos de infraestrutura. Esse é um assunto que eu até venho falando bastante já há algum tempo. Ontem, inclusive, nós tivemos um evento sobre licenciamento ambiental na atualidade, conduzido pela Comissão de Meio Ambiente da UAB de Santos, quem eu novamente agradeço a presidente, a doutora Luciana.
estivemos com a professora Patrícia, presidente da CETESB, do órgão ambiental de São Paulo, foi um bate-papo muito interessante, que, aliás, ficaram algumas perguntas que talvez que eu tentarei responder hoje relacionado ao licenciamento. Para falar de licenciamento, é importante a gente fazer um panorama geral, entender como é que o licenciamento está estruturado dentro do sistema jurídico nacional e falar dos desafios que é implantar e operar empreendimentos de infraestrutura. Lembrando que infraestrutura é uma sorte de empreendimentos. O licenciamento, a primeira norma federal que trouxe, que falou sobre licenciamento é a 6938 de 81, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente, que já estabeleceu lá no artigo 10 que todo aquele empreendimento que causa, ainda que potencialmente danos ao meio ambiente ou utilize recursos naturais, deve contar com prévio licenciamento ambiental. Nós tivemos outras normas relevantes depois disso, como a 7347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública, mas é relevante, obviamente, falar da Constituição de 88, que inaugurou, pela primeira vez na história constitucional brasileira, um capítulo dedicado à questão ambiental. Ele não falou especificamente de licenciamento, ele falou de um tipo de estudo, que é do EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, lá no 225, parágrafo 1º, inciso 4, para falar que para esse tipo, para empreendimentos de significativo impacto ambiental, caberá o EIA-RIMA. E aqui vale comentar que não é EIA-RIMA para tudo. O EIA-RIMA é uma espécie do qual o AIA é o gênero, avaliação de impacto ambiental. Portanto, caberá a EIA-RIMA apenas para os empreendimentos de significativo impacto ambiental. Para os demais, Sion, mas então quer dizer que se o empreendimento não for de significativo impacto ambiental, não cabe estudo? Não. Caberá um outro tipo de estudo. Caberá licença? Se caberá a necessidade de licenciamento ambiental, se for um empreendimento que cause, ainda que potencialmente, danos ao meio ambiente ou utilize recursos naturais. Então, vou precisar fazer captação de água, supressão de vegetação, caberá seja via autorização, seja via processo de licenciamento ambiental. Por que eu digo isso? Porque não cabe licenciamento ambiental para qualquer atividade. São só essas atividades que causem ainda potencialmente danos ao meio ambiente ou utilizem recursos naturais. É muito comum que, como o papel que o licenciamento tem tido ao longo dos últimos anos, que a gente quer licenciar tudo. E não cabe licenciamento de tudo. Ontem eu até dei esse exemplo, dizendo assim, vou abrir uma loja de roupas num shopping já inaugurado, já implantado. Caberá licenciamento ambiental? Não. Para implantar o shopping, muito provavelmente caberá um licenciamento ambiental. Então, é importante entender isso. Depois disso, nós tivemos a Lei Complementar 140 de 2011, que veio para regular a forma de atuação dos entes federativos. Por quê? Porque o artigo 23 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 estabelece a competência comum dos entes federativos para atuar, entre outras coisas, lá nos incisos 6º e 7º, na proteção do meio ambiente. E por muito tempo, e diz lá o parágrafo único do 23 que leis complementares virão para regular a forma de atuação dos entes federativos. Por muito tempo ficou uma discussão, bom, mas então quer dizer competência comum, quer dizer todo mundo ao mesmo tempo? Nós tivemos, inclusive, decisões do STJ, um caso emblemático no Espírito Santo, que disse, não, você tem que ter mais de um ente para licenciar, porque isso é tão relevante como se a gente tivesse mais de um ente fosse, de alguma forma, positivo para o meio ambiente. E até a Lei Complementar, veja, a Constituição de 88, a Lei Complementar em 2011. Até lá, a gente convivia, como convive ainda, com uma resolução CONAMA, que é do Conselho Nacional do Meio Ambiente, número 237 de 97, que estabelecia, como estabelece, no artigo 7º, que o licenciamento se dá num único nível de competência, ou seja, só cabe licenciamento para perante um único órgão da administração pública, seja nos diversos níveis. Depois nós tivemos o artigo 13 da Lei Complementar, que mais ou menos diz a mesma coisa, ou seja, cabe o licenciamento num único nível de competência e os demais se manifestam de forma não vinculante. Portanto, é importante saber quando eu tenho que ir ao município, quando que eu tenho Estado, quando que eu tenho que ir à União. E
a lei complementar tenta resolver esse questionamento, ao estabelecer no artigo 7º aquilo que é competência da União, no artigo 8º aquilo que é competência dos estados, no artigo 9º a competência dos municípios. A regra geral de definição de competência em matéria administrativa é da abrangência do impacto direto do empreendimento, ou seja, aquele ente federativo que tem o maior interesse na atividade, em regra, será o competente. A lei complementar traz algumas exceções, como, por exemplo, quando o empreendimento impacta a unidade de conservação de domínio da União, diz o artigo 7º, a competência desloca-se para a União. Dominialidade do bem não é critério de definição de competência administrativa. Entretanto, a lei complementar trouxe essas exceções. A gente pode até discutir se é constitucional ou não, mas o fato é que ela está lá. E, falando sobre isso, lembrado, interessante debate que eu tive com a professora Patrícia ontem, que é presidente da CETESB, nesse evento da UAB de Santos, porque quando eu discuto o artigo 9º, o meu entendimento é que ele é inconstitucional naquela parte que estabelece que cabe aos conselhos estaduais de meio ambiente definir tipologia de impacto local. Por quê? Porque eu não delego para alguém aquilo que já é dele. A competência municipal ela é originária, lá do artigo 23, do artigo 30 da Constituição. Então, se o impacto é local, essa competência já é constitucional do município. Não precisa o Estado, e na medida que não há hierarquia entre os entes federativos, não precisa o Estado, ou não deveria o Estado, definir o que é competência do município. Entretanto, por que a gente discute pouco isso? E eu até brinquei ontem, como eu brinco de modo geral. Olha, se é constitucional ou não, professor, não me importa. Eu quero saber em que porta que eu vou bater. Eu quero saber, eu devo ir ao município, devo ir ao Estado, devo ir à União. Então, se a lei complementar disse que é do Conselho Estadual e se definiu lá que é a tipologia do município, então, muito que bem. Porque vocês imaginem como esses conflitos seriam ainda maiores se cada município dissesse, olha, isso aqui eu acho que é competência minha, aí o Estado diz, não, acho que é competência minha, e fica o empreendedor no meio dessa história, devo ir ao município, devo ir ao Estado. Então, a despeito desse aparente vício de constitucionalidade, ela trouxe uma pacificação, pelo menos uma tentativa de pacificação, o que a todos interessa, certamente. E aí eu digo todos, porque não interessa a ninguém, me parece, que a gente tenha sistemas confusos. E isso não é positivo, na minha opinião. E aqui, fazendo só um comentário, quem tiver qualquer questionamento, por favor, fique à vontade de fazê-lo pelo chat, ou que tiver alguma pergunta, terei prazer em responder dessas lives, que elas sejam curtas, e que a gente tenha a possibilidade de fazer vários eventos como esse. Mas, senhor, e inclusive isso foi um questionamento ontem da live em relação aos intervenientes, mas você disse que lá o artigo 13 da lei complementar fala que o licenciamento se dá no único nível de competência, os demais se manifestam de forma não vinculante, mas por quê? Os demais precisam se manifestar? Nós temos os chamados intervenientes do processo de licenciamento. E são vários os intervenientes. Então, nós temos, quando envolve populações indígenas, a FUNAI, como envolve comunidades tradicionais, como quilombolas, a Fundação Cultural Palmares. Nós temos um INCRA, quando a gente vai falando de terras utilizadas para a reforma agrária, e por aí vai. A questão é, bom, mas e se esse interveniente não responde? Demora anos para responder. A gente até ontem estava discutindo isso, que, na opinião do órgão ambiental, é uma forma de trazer segurança jurídica, aguardar esse interveniente. Eu já penso de uma forma diversa. Por quê? Na falta de uma regulamentação melhor, nós temos uma portaria interministerial, que é 60 de 2015, que estabelece prazo para os intervenientes. Seja o prazo para opinar sobre o termo de referência, que vai instruir o estudo, seja o prazo de manifestação. E diz que, passado esse prazo,
o licenciamento deve seguir o seu rumo. Por quê? Porque se eu permito que aquele que não é o senhor do licenciamento, a senhora do licenciamento, e esses senhores são os órgãos ambientais, se eu permito que terceiros possam controlar o licenciamento, é como se eu estivesse passando para eles esse poder que eles não têm. É importante ouvir os intervenientes? É evidente que é importante ouvir os intervenientes. Mas aqui vale um outro ponto que também foi objeto de muita discussão ontem à noite. Eu acho que a gente tem que discutir de forma forte qual que é o papel dos órgãos ambientais ou quais são os limites dos órgãos ambientais no processo de licenciamento. Por que eu digo isso? Porque é comum que as pessoas queiram colocar para dentro do caldeirão do processo de licenciamento toda a sorte de situações, de aprovações, como se coubesse ao licenciamento ser o senhor de toda a relação necessária para a operação de empreendimentos. E ele não é. E isso, a gente tem inúmeros exemplos. Um empreendimento que é de mineração, obviamente ele precisa ter o seu documento autorizativo emitido pela Agência Nacional de Mineração, seja uma guia de utilização quando a gente estiver falando de alvará de pesquisa, seja uma portaria de lavra, seja um processo de licenciamento mineral, seja qualquer instrumento que provavelmente precisará também de uma licença ambiental. Mas a gente não precisa manter, como nós mantemos hoje, essa vinculação de um com o outro, porque isso só gera burocracia. Precisa eventualmente da aprovação do CAD em algumas operações? Precisa. Mas então a gente tem que trazer isso para o licenciamento? Claro que não. É claro que não. O que me parece a gente precisa é entender qual que é o papel do licenciamento. Por quê? E eu acho que isso é, inclusive, uma forma de proteger os órgãos ambientais. Porque quando o órgão ambiental assume um papel que ele não tem controle, ele assume com ele também a responsabilidade. Eu não canso de dar um exemplo quando eu falo de empreendimentos lineares. E aqui, mineroduto, oleoduto, linha de transmissão, que passa por vários municípios. Normalmente o licenciamento ou ele é estadual ou ele é federal, a depender da abrangência desse impacto. Muitos órgãos ambientais exigem do empreendedor que ele apresente o acordo com os superficiários. E o que está por trás desse pedido? Está a interpretação de que a licença ambiental é uma autorização para entrar na terra de qualquer um. E é evidente que não. Na minha casa, só entra quem eu deixo, tocou lá no interfone, eu autorizei entrar, ou tem decisão judicial. Pode apresentar licença ambiental, autorização, seja o que for. Obviamente não vai entrar na minha casa. A não ser que eu queira, a não ser que eu autorize, a não ser que tenha decisão judicial. Mais do que isso, o que muitos órgãos ambientais fazem? Pede o registro do imóvel, para saber, eu quero saber se quem autorizou, de fato, é o proprietário. E aí eu pergunto, mas então o órgão ambiental vai fazer já o referenciamento para saber se quem autorizou, de fato, é o proprietário, nesses centenas de imóveis? É evidente que não. É evidente que não. Então, por que vai pedir? Só para aumentar a sua responsabilidade. Porque a hora que acontecer um problema, e a história recente mostra isso, vai querer responsabilizar. Mas você viu? Por que você não viu que se a autorização emitida pela ANM estava correta ou não? Por que você não viu se, de fato, o registro era do proprietário ou não era? Porque não cabe ao licenciamento ambiental discutir essas questões. Mas, ainda sobre questões relevantes. Uma delas, também foi objeto de pergunta ontem, é da certidão de uso e ocupação do solo. Ela sempre foi um desafio para os grandes empreendimentos, e, obviamente, entre eles, os empreendimentos. Por quê? O artigo 10 da Resolução CONAMA 237 de 97 estabelece que, para instruir o pedido de licença prévia, é necessário, entre outros documentos, a apresentação da certidão. Por quê? Porque cabe ao município regular o seu território. Cabe ao município, seja no seu plano, seja no seu zoneamento, estabelecer, olha, aqui é uma área rural, aqui é uma área industrial, aqui é uma área eminentemente residencial. Então, cabe ao município repartir o seu território.
Então, quando eu vou licenciar um empreendimento cuja competência é do Estado ou da União, e lembrando que competência administrativa significa licenciar, fiscalizar, punir, esse trinômio indissociável, eu tenho o Estado ou a União saber se o município estabeleceu de forma diversa ou não. O que nós temos aí? Primeiro, entender qual que é a natureza jurídica da certidão. E a certidão não é anuência. Não há um juízo de conveniência e oportunidade de administração pública em conceder ou não a certidão, porque ela é uma certidão, ela atesta um fato, num dado momento histórico. Então, aquele empreendimento é ou não é compatível com as leis de uso e ocupação do solo. E isso é um retrato do que estabelece a lei. Não há aí um poder do prefeito ou da municipalidade de dizer, olha, eu não quero esse empreendimento, ainda que ele tenha justificativas, como qualquer ato administrativo precisa ter. Porque a lei é para todo mundo. Então, se aqui tem uma lei que diga que é uma área industrial, eu posso implantar indústrias. Sim, deveria ser simples assim. E, como estabelece o parágrafo do artigo 13, os entes federativos que não são os competentes para licenciar devem se manifestar de forma não vinculante, ou seja, ele tem que dizer ao Estado ou à União quais são suas sugestões, inclusive de medidas condicionantes ou compensatórias. Não pode estabelecer condicionante para a certidão. Mas qual que é o fato político? O fato político é que o prefeito recebe certamente uma pressão, especialmente para os empreendimentos de infraestrutura, para que dê uma resposta. E eu até brinco, assim, aí o prefeito diz, não, mas sabe o que é? Eu ouvi o professor Sion, tive aula com ele disse que não, que a gente se manifesta de forma não vinculante. Então, eu não posso estabelecer condicionante. Aí vai dizer ao prefeito, eu não quero saber o que o secretário estadual de meio ambiente ou o presidente do IBAMA vão dizer. Eu quero saber o que o senhor, como prefeito dessa cidade, vai fazer. Então, isso é um fato político, mas, do ponto de vista jurídico, me parece que não há esse poder. E nós tivemos uma mudança normativa recente que trouxe mais caldo para essa sopa. Por quê? Ela disse que não, na Declaração de Direitos da Liberdade Econômica, lá no artigo 3º desses direitos das pessoas físicas e jurídicas, é direito das pessoas físicas e jurídicas a não ser exigida certidão como condição para a liberação de ato de atividade econômica que não tenha amparo expresso em lei. E aí, entendendo que ato de liberação, está no artigo 1º, são inúmeros atos. Autorização, licença, alvará, outorga, enfim. Qual que é o fundamento para exigir a certidão? Uma resolução CONAMA, portanto, uma norma infralegal. Então, não poderia mais o órgão ambiental exigir a certidão como condição para a liberação de atos da liberdade econômica, atos da atividade econômica, de liberação da atividade econômica, como a licença ambiental. Acho que nós temos já algum tempo de live, a ideia é que essas lives aí durem 20, 25 minutos, acho que nós já estamos com 20 minutos. Tem um questionamento, eu vou tentar responder. Evandro, obrigado. Parabéns pelo projeto, muito obrigado. Gostaria de que você falasse sobre os conflitos das unidades contra os direitos, por exemplo, direito de propriedade. Ótima pergunta. E sobre isso gera inúmeras questões, né? Bom, primeiro, em relação à propriedade. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, estabelece que qualquer ente federativo, portanto, municípios, estados e União, podem criar espaços especialmente protegidos. Esse comando constitucional teve sua concretude com a publicação da Lei Federal 9985 de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e que criou basicamente dois grandes grupos, grupo de proteção integral e de uso sustentável. De proteção integral, em regra, não admite compatibilizar a proteção de seus atributos com o desenvolvimento econômico, e já o sustentável permite. Então, é possível que qualquer ente crie. Agora, o que a gente não pode esquecer, esse permissivo constitucional não permitiu a nenhum ente federativo desapropriar de forma indireta
sem indenização. Porque quando eu crio uma unidade de conservação do grupo de proteção integral e dentro dessa área tem uma indústria que não poderá mais funcionar, cabe ao ente federativo que instituiu aquela unidade indenizar. E isso é tão relevante que muitas unidades de conservação são criadas, como eu chamo, unidade de conservação de papel. Por quê? Porque se cria sem orçamento e depois coloca no colo das empresas e das pessoas que lá vivem para resolver. E por isso que muitas unidades de conservação, mesmo de proteção integral, convivem com pessoas lá vivendo, com atividades econômicas, porque o ente federativo que criou a unidade não tem dinheiro para poder indenizar e desapropriar esses imóveis. Então, e lembrando que o que estabelece o artigo 5º da Constituição de Direitos e Garantias Fundamentais, a desapropriação tem que ser justa, o pagamento da indenização tem que ser justo e prévio. E daí saem inúmeros outros conflitos. Por exemplo, tem parecer da Advocacia Geral da União, quando é criada a unidade de conservação de proteção integral em cima de direitos minerários. Olha, haverá um decaimento do direito minerário. Mas, espera um pouquinho. Quer dizer que eu tenho um direito minerário, cuja exploração se dá no interesse nacional, na forma do 176, lembrando que os direitos minerais são bens da União, porque na forma do que estabelece o artigo 20 da Constituição. Tenho uma concessão da União para explorar esse recurso da União no interesse nacional. Vem um ente federativo, como o município, por exemplo, cria um parque e haverá o decaimento do título. Então, a gente está invertendo essa lógica. Para que haja o decaimento do título, é pressuposto que ele seja indenizado antes. E não se cria um parque depois do direito minerário, cai o direito, e aí eu vou discutir com quem criou. É evidente que não. Eu não posso ter esse direito retirado sem que eu seja indenizado antes. Isso gera inúmeros conflitos. Como, por exemplo, e ainda em relação a essa questão, seja minerária, seja de energia, a competência privativa para legislar em matéria de jazidas em minas, portanto, de mineração e de energia, é uma competência privativa da União, conforme estabelece o artigo 22 da Constituição. Então, ora, se a competência privativa da União poderia um município ou um estado criar uma unidade de conservação em cima de um jazimento mineral, acho que essa é uma discussão que a gente deveria travar. Nós tivemos recentemente uma decisão monocrática no Supremo em relação a um plano de manejo, isso inclusive foi objeto de um dos vídeos que eu tenho no canal Direito Ambiental Conta Gotas, que é um canal para discutir questões ambientais, em que tem um plano de manejo, conforme estabelece a 9985 de 2000, é um plano para tratar de como vai ser regulada aquela unidade de conservação, a sua zona de amortecimento. E o plano de manejo estabeleceu que não pode atividade de mineração. E entendeu, essa decisão monocrática do Supremo, ministro Dias Toffoli, que seria constitucional. E eu me pergunto, bom, primeiro, como é que pode um ato administrativo, isso não foi nem produzido pelo Poder Executivo, um ato administrativo, impedir uma atividade cuja competência é privativa da União? E veja que a gente tem mineração de vários tipos, eu não canso de dizer isso, porque tem a mineração pequenininha e tem a grande. Tudo é mineração. Então, eu entendo que não poderia um plano de manejo impedir de pronto uma atividade. Ele pode impedir alguns tipos de reflexo nas suas unidades ou nas suas zonas de amortecimento. Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário para a gente caminhar para o nosso final. O Eduardo Pena disse: no norte de Minas ocorre uma situação absurda. A Prefeitura Municipal de Olhos d'Água geralmente exige algo em troca para emissão de certidão. Em 2018, o empreendedor precisou doar R$30 mil. Muito obrigado pelo questionamento. O artigo 5º da Constituição também estabelece como direitos e garantias fundamentais, portanto, cláusula pétrea. O que quer dizer cláusula pétrea? Quer dizer que elas não podem ser nem objeto de emenda constitucional, na forma que estabelece o artigo 60 da Constituição. Diz que
não será exigido pagamento para emissão de certidão. Eu tenho direito a pedir certidão de forma gratuita. O que acontece é que o empreendedor vai discutir se vale a pena ou não ir ao judiciário. Mas que não se pode pedir pagamento para emissão de certidão, não pode. Mas veja que esse exemplo do Evandro, do Eduardo Pena, é um exemplo muito interessante, mas a gente tem questões muito mais complexas. A gente tem questões que se exige para emissão da certidão medidas compensatórias milionárias de empreendimentos que são licenciados pelo Estado e pela União. E, obviamente, não é possível. A gente convive com isso. Então, o Eduardo diz como é que resolve essa situação. Você pode impetrar mandado de segurança. A gente já impetrou inúmeros mandados de segurança, só que é sempre uma avaliação política, porque no mandado de segurança você diz que tem uma autoridade coatora, nesse caso é o prefeito, manifeste. Então, é uma medida sempre que traz algum desconforto, mas, sem dúvida, é possível o mandado de segurança. Como também é possível, e a Cristiane Jacu e eu escrevemos um artigo no final de 2018, num livro organizado pela UBA, a União Brasileira dos Advogados Ambientais, que eu sou honrosamente um dos cofundadores e fui seu primeiro vice-presidente, que a gente fala sobre certidão de uso e ocupação do solo. E lá nós defendemos que, como a competência é una, ainda que ela seja comum, ela é una, na forma do que estabelece tanto o artigo 23 da Constituição quanto o artigo 13 da Lei Complementar 140 de 2011, eu não poderia permitir que o município, quando não é competente, faça, às vezes, de órgão ambiental licenciador. E quando eu digo que ele, como município, pode estabelecer condições, eu estou permitindo que ele, que não é competente para licenciar, faça o papel de órgão ambiental competente, órgão ambiental licenciador. Então, e como a certidão atesta, como eu disse, um fato, então basta pegar a lei municipal, plotar no mapa do empreendimento e ver se está dentro ou está fora. Olha, se é isso, qualquer um pode atestar. Então, é possível que o consultor que faz os estudos ambientais e que avalia questões muito mais complexas do que essa, ateste se está dentro ou está fora de uma área possível de ser explorada naquele município. Eu faça com RT, anotação de responsabilidade técnica. Essa certidão, ou esse atestado do consultor, inclusive gera repercussão criminal, é o artigo 69A da 9605 de 98, Lei dos Crimes e Infrações Administrativas Ambientais, de modo que, se tiver alguma inverdade, pode responsabilizá-lo criminalmente, e o ente federativo, que é competente para licenciar, seguiria o processo de licenciamento. Os órgãos ambientais não fazem isso, porque, infelizmente, a gente vive sob a égide do medo. Se eu fizer isso, eu vou ter improbidade administrativa, se eu fizer isso, eu vou responder pelo artigo 67 da 9605 de 98, que é aquele crime que os agentes públicos podem cometer por outorgar uma licença ou autorização em desacordo com normas ambientais, mas esses são os caminhos. Deixa eu ver se tem mais algum questionamento. Além das doações, alguns CODEMAS impõem diversos condicionantes para emissão de certidão. Obrigado, André. Eu acho que eu já comentei sobre isso, entendo que as condicionantes não são possíveis, né, se estabelecer condicionante quando não é o órgão ambiental licenciador. A prerrogativa do órgão ambiental licenciador. Bom, eu acho que não tem mais questionamentos. A ideia é que a gente fique até meia hora desses eventos. Eu quero agradecer demais a participação de todos, dizer que esse vídeo vai ficar no canal da comissão, fique à vontade para divulgá-lo, e que nós teremos vários outros vídeos com colegas brilhantes da comissão. Muito obrigado a todos, tenham um excelente dia. Até lá.